Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui e vamos então iniciar o nosso primeiro conteúdo, nosso primeiro estudo sobre a experiência do usuário, para que nós possamos entender um pouquinho sobre o que é essa disciplina e do que a gente está falando nela. Eu vou compartilhar meu material com vocês e esse material também está disponível no Ava, caso você prefira só fazer a leitura ou caso você prefira depois do vídeo ainda assim dar uma conferida no material, tá certo? Então pessoal, esse termo, e vocês vão observar que eu vou usar às vezes em português, às vezes em inglês, design de UX ou design de experiência do usuário, ele vem aí do termo, né, de UX, vem de User Experience, ou seja, eu coloquei ali, eu marquei ali o U e o X para dizer de onde é que vem esse termo, tá? Ele vem dessa sigla UX de User Experience. Então na verdade UX Design é o que a gente conhece como design de experiência de usuário. E é o processo então da gente construir essa experiência que, como eu mencionei antes, ela não vem ao acaso. Mas antes de eu falar sobre isso, porque afinal de contas, antes de pensar sobre o que é um design de experiência, eu te convido a pensar o seguinte: o que é experiência para você? O que você entende quando você pensa na palavra experiência? Se você quiser um tempinho para pensar, dá uma pausada no vídeo, eu vou continuar, mas você já teve aí alguns segundos para pausar, refletir, pensar o que você entende como experiência, tá certo? Bom, quando a gente fala de experiência, a gente tem uma expressão que é fácil de se responder, mas ela é difícil de se definir, né? E outra coisa muito importante, né? Uma coisa muitas vezes ele é bem pessoal. É fácil para você, ser humano, responder. É difícil você ensinar para o computador isso. Vocês já cursaram disciplinas aí de lógica de programação e similares. Vocês sabem que muitas vezes a gente tem que instruir o computador de como ele quer como nós queremos que ele se comporte. E nós fazemos isso através da linguagem de programação. Falar, receba essa informação, receba essa outra informação e some as duas e me traga o resultado, é um conjunto de instruções, de orientações que eu crio, o chamado algoritmo, e o algoritmo então vai fazer um processamento de um conjunto de entradas e te dar uma saída. Porém, fica mais difícil da gente colocar um conceito tão subjetivo quanto experiência e arranjar uma boa definição para isso, né? A gente entende ao longo dessa disciplina e pelo entendimento de vários autores que experiência, a gente está se referindo à sensação de alguém utilizar um produto ou um serviço, no caso, né, ele receber a prestação de um serviço. Então, de acordo com uma ISO específica, que é a 9241-210, são as respostas e percepções de uma pessoa resultantes do uso de um produto, sistema ou serviço. Então, isso aqui, gente, não surgiu do nada. Tem uma norma ISO, tem uma padronização ISO para isso, beleza? E ela já definiu o que é experiência. Por isso que eu estou apresentando esse conceito para vocês. Porque apesar de experiência ter um significado aí para vocês, essa é a definição formalizada dentro da nossa norma ISO que a gente utiliza e que a gente usa como referência. Tá bom? Essa disciplina, né, ela é uma palavra guarda-chuva, ele é como se fosse um arcabouço de conceitos, né? E uma coisa muito importante para nós aqui, que a gente vai trabalhar bastante, é o famoso UCD, ou Design Centrado no Usuário, tá? Que é muito importante, que eu vou mencionar daqui a pouquinho para vocês nesse material aqui. Porém, por enquanto, vamos segurar que depois eu entro em detalhes. Outro conceito interessante aí que vocês vão trabalhar bastante é o design de interação, também conhecido como IXD. E por último, usabilidade, que é um termo que a gente vira e mexe vai tocar nesse assunto, porque ele é muito importante para nós. Então vocês estão percebendo, gente, que quando a gente fala de experiência de design, a gente está falando, na verdade, o quê? Um conceito multidisciplinar que junta os aspectos de diversas áreas: psicologia, antropologia, ciência da computação, design gráfico, industrial, ciência cognitiva e outros conceitos, inclusive, que se juntam dentro desse conceito maior, dentro desse guarda-chuva maior. Gente, quando a gente fala de experiência de usuário, a gente não está restrito a software ou sistema, tudo bem? A gente fala de experiência, ela pode ser qualquer tipo de experiência. Ele pode ser uma experiência de qualquer tipo de sistema, qualquer produto ou qualquer serviço. Vá no cinema e me conte como foi a sua experiência. Foi uma experiência bem sucedida? Tudo estava ok? A fila era uma coisa fácil ali de ficar na fila? O atendimento era bom? Os itens lá que você podia comprar, sua pipoca, seu M&M, algum produto, o refrigerante estava ok? Estava numa boa temperatura?
Eu não estou mexendo em sistema, eu não estou falando de sistema para vocês, mas eu estou narrando uma série de coisas que vão ficar na cabeça do seu usuário, uma série de coisas que vão fazer ele lembrar da sua marca com carinho, mas que podem fazer ele sair frustrado e podem fazer com que ele saia decepcionado com a experiência que ele teve. Então observem que o nosso conceito, apesar de a gente estudar com uma ênfase na computação, e eu como cientista da computação vou fazer os meus exemplos e vou trazer os meus materiais todos em cima dessa computação, porque é o objetivo fim aqui que a gente está estudando, né? Ele não precisa ficar restrito na parte de computação como um todo, tá? Qualquer sistema, produto ou serviço gera sensações e respostas por parte do nosso usuário. Então nós, como usuários, podemos avaliar qualquer experiência, desde a utilização de um computador, pode ser um produto, por exemplo, qual é a sensação de comprar um produto numa loja, a experiência de levar o seu carro num lava-jato, ou então de fazer uso da versão mais recente do Windows ou da versão mais recente do seu Linux favorito, da sua distribuição Linux favorita. Então observem que tudo isso pode ser avaliado sob a ótica da nossa experiência de usuário. Tá certo? Para finalizar esse vídeo curtinho, eu faço uma pergunta para vocês e deixo essa pergunta encerrando o vídeo e depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Pensa rápido. Pense numa experiência positiva recente com um produto, serviço ou sistema. E depois pensa em uma negativa com um produto, serviço ou sistema. Eu pedi para vocês pensarem em uma, mas é claro que vocês podem ficar à vontade para pensar mais. Então já fica aqui a primeira atividade. Eu vou lançar para vocês um fórum e eu gostaria muito que vocês entrassem nesse fórum, criassem as postagens de vocês e compartilhassem a resposta para essas perguntas. Fiquem à vontade, não precisa ser específico de computação, mas se tiverem alguma coisa, fiquem à vontade para colocar, fiquem à vontade para compartilhar. Eu tenho várias e eu vou trazer alguns exemplos para vocês ao longo dessa disciplina. Eu vou trazer vários exemplos, porque eu acho que o exemplo, a gente sai do mundo teórico e a gente começa a ver um pouco na prática como é que isso funciona. Portanto, então, gente, eu peço para vocês, pensem, reflitam um pouquinho nessas experiências. Tentem pensar em experiências positivas e negativas e não deixa de dar uma passadinha no fórum e deixar a tua opinião lá embaixo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Pra gente não ficar extenso demais nesse vídeo, eu vou interromper e então a gente retorna para o próximo vídeo e termina o conteúdo dessa semana juntos, tá certo? Qualquer dúvida, novamente, não deixem de entrar em contato, fiquem à vontade, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até mais, pessoal!